A graça, a paz e a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de iniciar a palavra, eu queria convidar a Renata para vir aqui. Eu gostaria de orar por Renata, orar pela vida dela, pelo bebê dela, para que o Senhor possa, por favor, chega para cá. Vamos ficar todos de pé, vamos orar por Senhor nessa hora. Vamos colocar nossa mão sobre a vida dela. Nós vamos estar orando pela vida da criança, pela vida de Noah, para que Deus abençoe a vida de Noah e a vida de Renata também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta hora, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Nós sabemos, Deus, que o inimigo ele tem militado contra as nossas vidas, Pai, mas a nossa vida pertence ao Senhor, Pai. O diabo ele não pode tocar sem a tua permissão, Pai. E nessa hora, Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a vida de Renata nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida dela, Pai. Esse sentimento que ela está no coração dela, Deus, se repreende em nome de Jesus, meu Deus. Toma Noah nas tuas mãos, Deus, abençoa a vida de Noah, Pai. Abençoa, Senhor Deus, para que ele, Deus, possa, Deus, chegar o dia do nascimento de Noah, Deus, ele passa com saúde, Senhor Deus. E o teu Espírito Santo, Deus, possa conduzir a vida de Noah, Pai. Senhor Deus, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, Deus, tem cuidado de Noah, Deus. O Senhor tem um projeto, Deus, na vida dessa criança, Pai. E o seu projeto não será frustrado, Pai, porque ele será uma bênção nas tuas mãos. Abençoa a saúde de Renata, Deus, guarda ela, protege, livra ela de todo mal, Deus. E teu Espírito Santo, nessa hora, Deus, possa estar tocando nessas vidas, Pai. E que esse, Deus, o seu nome seja glorificado nessa vida deles, Pai. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Podem sentar, né? Abram em Apocalipse capítulo 2 para acompanhar a mensagem desta manhã. Que o nosso grande Deus, eu tenho certeza que não é à toa que estamos aqui. O nosso Deus tem um projeto nisso, tem um plano. E o plano de Deus, queridos irmãos, é que tenhamos comunhão com Ele. Estejamos em comunhão com Ele, porque é isso que Ele deseja, e eu tenho certeza que nenhum mal chegará à nossa tenda sem a permissão do Senhor nosso Deus, né? Queridos, o tema da mensagem dessa manhã é voltando às primeiras obras. Eu sei que o desejo, quando nós aceitamos a Jesus, os nossos primeiros atos são atos de justiça. Agimos com amor, com dedicação nessa obra. A primeira manifestação de Jesus, queridos irmãos, na nossa vida, é uma manifestação real, aonde vivemos aquilo que o Evangelho manda. Eu lembro do meu primeiro amor, acho que todos nós nos lembramos do nosso primeiro amor, né? Ele diz que ele vem sem demora, e Jesus, queridos irmãos, ele está voltando, né? Enquanto Jesus não volta, muitos têm ido para ele, e o que interessa não é se Jesus está voltando, mas o que interessa é como estamos chegando na presença dele, aqueles que professam o nome dele, aqueles que estão na casa dele. Hoje de manhã, ouvindo uma mensagem, o pregador diz que a igreja está cheia de crente de camisa. Sabe o que é crente de camisa? É que anda com a camisa Jesus te ama, mas não vive aquilo que está na camisa. Alguns botam até no carro que não tem nenhum compromisso com Deus. Jesus é o Senhor, mas não é o Senhor dele, né? Então a primeira manifestação de Jesus foi predita pelos profetas e cumpriu com precisão. Jesus ele veio, e nós sabemos que Jesus veio, e Jesus ele fez a diferença. Jesus ele operou maravilhas. Então, queridos irmãos, contudo, nem mesmo os estudiosos das Escrituras, queridos irmãos, perceberam que se tratavam do Messias. Nem mesmo aqueles que eram doutores da
quando voltar para buscar a sua igreja. Muitos podem até não acreditar que foi Jesus que levou a igreja, acreditar como em uma novela que nós assistimos há pouco tempo, alguns acreditaram até que foi abduzido pelos extraterrestres, né? Pode acontecer isso comigo e com você, de repente nós desaparecemos, e aí as pessoas pensarem que nós somos abduzidos, mas Jesus, ele está voltando. Eu quero dizer, queridos irmãos, se não estivermos atentos, queridos irmãos, se não estivermos ligados, podemos ser surpreendidos com o retorno do Senhor, e existe uma possibilidade de muitos ficarem, porque não têm tido compromisso com Ele. Eu quero dizer nessa manhã, que por Jesus deixou um aviso em Apocalipse, né? Repetido 7 vezes, ele diz: eis que venho sem demora, para nos ensinar como devemos estar pronto para recebê-lo. E nessa manhã nós vamos ver alguns pontos do livro de Apocalipse, onde ele nos orientou, nos ensina como deveríamos nos preparar para a sua segunda vinda. Em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 5, os irmãos estão com a Bíblia aberta, diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Observe que o texto, ele diz que se nós, queridos irmãos, se nós não nos arrependermos e voltar às primeiras práticas, voltarmos ao primeiro amor, é um momento, um tremendo momento, quando nós aceitamos logo a Jesus. Nós temos um amor tão grande, temos uma dedicação, queremos que chegue logo o dia e o horário do culto, para estar na igreja, louvando, exaltando e agradecendo o nosso Deus, mas o tempo passa e o amor de muito vai se esfriando. Aí ele diz assim, arrepende-te e volta à primeira prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro. Os irmãos lembram das virgens, as 5 nécias, as 5 sábias? O que é que aconteceu? As sábias estavam com o seu candeeiro cheio do óleo. As nécias estavam com o candeeiro vazio. Um candeeiro vazio, ele não vale nada. Um candeeiro vazio, ele não acende. Então, querido, é preciso estar com o nosso candeeiro cheio, como diz: se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É preciso nos arrependermos daquilo que temos feito, que temos desagradado ao nosso Deus. Então, a primeira coisa que precisamos fazer para nos preparar para a volta de Jesus é voltar às primeiras obras, meus irmãos, voltar ao primeiro amor. Tem um hino que nós cantamos: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Sabe por que o autor ele diz isso? Porque ele diz que se nós voltarmos ao primeiro amor, nós nos encontramos com o Senhor, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós nos encontramos com Ele. Mas depois muitos se perdem dele, então precisa voltar a esse primeiro amor, precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor para se encontrar com o Senhor. Então, muitos cristãos começam a sua vida de fé empolgados, né? Pela energia da vida eclesiástica, da vida espiritual, né? Vão deixando as coisas do passado, do homem velho de lado, mas depois vão deixando seus ministérios de dedicação a Deus. Esquece o que Deus, para que Deus chamou e o que tem que fazer na obra de Deus, né? Não querem mais trabalhar na obra de Deus. Então é preciso retornar ao compromisso assumido no altar de Deus. Nós todos assumimos um compromisso com Deus quando nós aceitamos Ele, de servir a Ele, de entregar a nossa vida a Ele, de dedicar a nossa vida a Ele, mas no meio do caminho, muitas vezes nós nos arrependemos. É preciso se arrepender dos pecados e não daquilo que prometeu a Deus, e servir a Ele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 diz: ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faze o trabalho de um evangelista
que não está sóbria. Então é preciso estar sóbrio, sede sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, fazei o trabalho de um evangelista. Paulo aqui está mandando pregar o evangelho, e foi para isso que todos nós fomos chamados, para pregar o evangelho de salvação, para fazer Cristo conhecido. E será se eu, você, nós, o povo que foi escolhido para isso, será se tem feito Jesus conhecido? Será se Jesus é conhecido aonde eu estou? Então, queridos irmãos, o mandamento de Jesus em pregar o evangelho precisa ser cumprido. Aí eu digo, pastor, mas não pode ir na casa das pessoas, mas podemos usar as redes sociais, podemos usar o Facebook, o WhatsApp, várias ferramentas que nós temos, e, meus irmãos, e pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Nós estamos, por isso que o autor, ele fala, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, porque nós estamos em fora de tempo de falar pessoalmente, de visitar, de ir na casa, mas eu posso falar por telefone, eu posso ter outras ferramentas, outros modos de falar. Então, quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar trabalhando na sua seara. Se Jesus voltar hoje, será que vai encontrar você trabalhando na seara dele? Porque aqueles que estiverem abandonando seus ministérios, certamente vão ficar, porque a sua lamparina está cheia. Porque eu não admito alguém que tem a lamparina cheia, não se acomoda, quer sempre pregar o evangelho. Então, quer perceber se alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, veja a vida dele em relação à pregação do evangelho, se é acomodado, ou se é alguém dedicado na obra, se entregue na obra de Deus. Então, quando Jesus voltar, queridos irmãos, precisamos voltar a fazer o que Jesus nos mandou. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar, eu preciso voltar ao primeiro amor. Então, Apocalipse 2:16, por favor. Mantenha a Bíblia aberta em Apocalipse. O texto diz: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Observe o que aqui o Senhor está dizendo, que Ele vai pelejar contra aqueles, vai lutar contra aqueles que abandonaram a fé. Isso é muito sério. Deus vai lutar contra mim se eu abandonar a minha fé. Ele pelejará com a sua espada contra aqueles que abandonou. Meus irmãos, é preciso voltar ao primeiro amor, voltar àquele entusiasmo, àquela dedicação. A segunda coisa a fazer para estar preparado para a volta de Jesus, querido irmão, segundo essas palavras, nos arrependermos dos nossos pecados. É preciso arrepender. Então, a mensagem do evangelho pregada por Jesus no início do seu ministério também foi: arrepende-te. Está lá em Mateus 3, versículo 2. E isso será o que o Senhor quer ver em seus filhos: arrependimento. Então não adianta, meus irmãos, eu estar aqui na igreja e vivendo uma vida de alguém que não tem nenhum compromisso com Deus. É preciso arrepender das coisas erradas que fazem, é preciso arrepender do pecado que cometemos. Então, todos os seres humanos, Romanos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus irmãos, o arrependimento é algo cabal, é algo necessário, é algo imediato, é algo para hoje, para esse momento. Eu preciso me arrepender do que eu tenho feito, que eu tenho desagradado ao meu Deus, porque é isso que Ele pede, como Ele diz: arrepende-te, e se não venho a ti, se demore, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus peleja contra aqueles que têm o coração endurecido, né? Então, queridos irmãos, todos os seres humanos são pecadores, e a única solução para a salvação é o arrependimento. Porque se quando o Senhor vier, que aqueles que foram encontrados em pecado, em uma vida de desagrado a dele, vivendo longe dele, vivendo o desejo do seu próprio coração, fazendo aquilo que quer, eu sei o que é certo, mas eu vou fazer o que eu quero, esse aí está fora, está cortado, porque ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É dedicação em verdade, é arrependimento,
é abandonando o seu eu, que não há, por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho do homem. Paulo vivia assim, então é assim que devemos viver, meus irmãos, viver pela fé, não por nossa própria vontade. O arrependimento, queridos irmãos, nos prepara para encontrarmos com o Senhor Jesus. É uma forma de preparação. Quando você se arrepende, você está pronto e preparado para encontrar com o Senhor. No terceiro ponto, ele diz que precisamos conservar a coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ele diz, acho que todos já acharam: eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E o pecado, ele toma a nossa coroa, meus irmãos. O abandono do ministério toma a nossa coroa. O relaxamento toma a nossa coroa. O terceiro requisito em preparação para a volta de Jesus é conservar o que recebemos de Deus. E você tem conservado aquilo que você foi no momento em que você aceitou a Jesus. Você continua sendo hoje. Você tem a mesma dedicação. Você tem o mesmo interesse pelo crescimento do reino de Deus. Você tem feito aquilo que você fazia quando você conheceu o Senhor Jesus. É preciso fazer. É preciso dedicação. Então, queridos irmãos, não podemos desperdiçar as bênçãos de Deus, porque tudo aquilo que Deus nos dá é bênção. E quando eu aceitei a Jesus, Deus colocou algum dom em mim. E isso é bênção dele na minha vida. Quando você aceitou a Jesus, ele também se derramou sobre você. Ele deu um dom a você. E como é que está esse dom que Deus te deu? De que forma você tem desenvolvido, tem desempenhado isso? Então, a cada dia somos agraciados com capacidade para vencer as lutas, que, como diz em Filipenses 3,14, devemos seguir, devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, mas se eu vivo uma vida, eu não vivo uma vida digna, uma vida que honra a Deus, eu não estou seguindo para o alvo da soberana vocação. Qual é o alvo? O alvo é a salvação, meus irmãos. O alvo é Jesus, ele é nosso alvo. Mas o que eu tenho vivido, o que eu tenho falado, da forma como eu tenho andado, como eu tenho me vestido, será se eu tenho glorificado ao Senhor? É preciso glorificar a Ele, Então, talvez fosse isso que Jesus quis dizer com a parábola dos talentos, que devem se multiplicar. Então, os talentos, aquilo que Deus me deu, precisa ser multiplicado. Eu preciso levar para outros. Então, queridos irmãos, precisamos estar atentos a cada dia para não perder as bênçãos que Deus nos deu, porque Deus, ele tem abençoado a sua vida. Mas se você tem vacilado, se você tem negligenciado, se você tem abandonado aquilo que Deus te deu, você tem vacilado e você pode perder, Então, conservemos o dom que é em nós para nos encontrarmos com o Senhor. É preciso conservar, é preciso colocar em prática, é preciso multiplicar. Deus deu um talento a todos. Todos nós aqui temos talento. Todos de vocês que aceitaram a Jesus, como todos já aceitaram, já fizeram a sua decisão ao lado dele, o Senhor, ele colocou talento na sua vida, mas ele não colocou talento, não foi para você. Aquilo que Deus coloca na minha vida não é meu, aquilo que Deus coloca na minha vida é seu, aquilo que Deus coloca na sua vida é meu, e assim sucessivamente. Então precisamos multiplicar o que Deus tem nos dado, meus irmãos. É preciso multiplicar. Quarta, ele diz: guarda as suas vestes, Apocalipse 16:15, por favor, abram aí. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Amém. Guarda as suas vestes. Ele diz em Apocalipse 16:15: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eu, quando leio esse versículo, meu irmão, eu me preocupo, porque a gente tem que ter cuidado como nós temos nos apresentado na casa do Senhor,
como nós temos andado, como temos nos vestido? Será se Deus, o Senhor, tem sido glorificado com a forma como eu tenho me vestido? Como será que as pessoas me veem quando me veem na rua? Então, a quarta coisa necessária em preparação à volta de Jesus é guardar as vestes. Observe que a nudez na Bíblia é símbolo de pecado e vergonha. Eu tenho que ter cuidado. Como é que eu vou para a igreja? Eu vou dirigir o culto? Como vai ser minha roupa? Será que eu vou botar uma blusinha com o corpo todo de fora? Porque eu tenho que ter cuidado. Eu guardar minha nudez, né? Será se eu posso ir com mini blusa? Será se eu posso ir com mini saia? Será se eu posso ir de shortinho? Será se eu posso ir com uma calça toda apertadona, chamando a atenção? Será se Deus vai ser glorificado? Será se quem estiver no santuário vai glorificar a Deus e olhar para mim? Ou será se o pecado vai entrar na cabeça? Porque como nós nos vestimos diz muito, né? Corresponde muito. Tem uma religião aí que o pregador lá não prega sem gravata não, viu? Lá só de gravata. Eu disse ao irmão, não, irmão, se vai de camisa de manga comprida, camisa fechada, não, lá na nossa igreja, meu irmão, é de gravata, e mulher tem que estar com saia comprida, não pode estar de mini blusa, não pode estar com roupa devassa. Eu disse, amém, eu concordo, porque as vestes, queridos irmãos, nós precisamos escrever sem demora, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Então na Bíblia, as vestes é símbolo de vergonha. Então, queridos irmãos, por isso o servo de Deus deve estar preparado como alguém que se veste. Eu lembro que tem pessoas que é crente que tem a roupa de ir para a igreja, né? Para sair, vai com uma roupinha mais velha, mas as melhores roupas, não, essa aqui é de ir para a igreja, essa é do Senhor, essa é para servir a Deus, essa que está melhorzinha eu vou para a igreja, essa que está mais simplesinha eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar com essa camisa, porque essa camisa é mesmo, aqui é de ir para a igreja, de servir a Deus. A camisa de ir para a igreja é mais velha, de ir para o trabalho é mais velha, porque é para Deus o melhor. Para nosso Deus o melhor, meus irmãos. Mas não pode também andar nu na rua, andar com as vestes, porque aqui o texto é muito claro. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Então, por isso o servo de Deus deve estar preparado para sempre dizer quem é o Senhor dele, né? Então o povo de Deus, quando saindo do Egito, estavam de longos cingidos, eles estavam vestidos, eles estavam guardados, então estavam prontos para marchar, e é assim que precisamos andar, sempre prontos a marchar. Isso significa somente que quem foi lavado no sangue do Cordeiro entrará no céu, porque estará santificado. É preciso ter uma vida de santificação, uma vida que agrade a Deus. Então santifique sua vida para a volta de Jesus. Como você tem se apresentado ao Senhor, né? E a quinta, né? Apocalipse 22:7, por favor, guarda a palavra. Apocalipse 22:7, escrevei sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, esse ensinamento de preparação para a volta de Jesus é guardar a palavra de Deus. Guarde a palavra do Senhor, entendeu? Então, observe que João capítulo 5:39, Jesus nos orientou a examinar as Escrituras. É preciso examinar e guardar. Quando aprendemos a palavra de Deus, quando conhecemos a palavra de Deus, somos preparados para vencer o pecado e o diabo. Jesus, ele venceu Satanás porque ele usou a palavra. Então, se eu não conheço a palavra, jamais eu vou conseguir vencer nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, porque é a palavra de Deus, queridos irmãos, que faz com que venhamos a vencer. O Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração as tuas palavras, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Davi, aquele disse que ele guardava no coração. A gente só guarda no coração aquilo que é mais importante, aquilo que tem valor. Então a palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração. O Espírito Santo, ele nos lembra da palavra de Deus para nos ajudar
quando precisamos, se ela estiver no seu coração. É preciso guardar a palavra, é preciso preservar a palavra na nossa mente e coração, assim como o povo de Deus precisou comer o maná. Queridos irmãos, até entrar na terra prometida, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos puxar, precisamos comer a palavra, precisamos, meus irmãos, a cada dia procurar nos deleitar nessa palavra, porque essa palavra, ela mana leite e mel. Essa palavra alimenta. Se você comer o leite e mel físico, natural, né? O leite que sai da vaca e o mel da abelha, você fica de barriga cheia. Então essa palavra também enche nossa barriga espiritual, nos alimenta espiritualmente. Então come dessa palavra, guarda as palavras de Jesus até ele voltar. É para guardar no coração. Então, porque quando está no coração, quando nós vamos cometer qualquer ato de deslize, qualquer coisa que desagrada a Deus, aí a palavra, olha, ela nos condena, ela diz, olha, isso não, Edson, isso não faça isso. Isso desagrada, isso me desagrada, isso te tira da minha presença, e aí a gente para e diz, olha, não vou fazer isso. Mas quando nós não guardamos, o pecado vem e chama e a gente vai para o pecado. Então é preciso guardar a palavra. Pratica as obras de Deus. Apocalipse 22, de 12. Apocalipse capítulo 22, 12, manda que nós pratiquemos as obras de Deus. Ele diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos irmãos, a sexta coisa que precisamos para estar pronto para a volta de Jesus é praticar obras de justiça. Porque Jesus praticou obras de justiça, e eu e você, nós precisamos também. Muitas vezes ficamos esperando reconhecimento na terra, esperamos tapinha nas costas, dizer assim, eu bater nas costas do Milton, irmão Milton, bom trabalho que o senhor está fazendo, viu? Nós não devemos esperar o reconhecimento do homem, não. Porque quando o homem vai dar um tapinha, você acha, que trabalho maravilhoso ele está fazendo, e você aí se orgulha por aquilo, você já perdeu o tapinha das costas de Deus. Eu quero o tapinha das costas do Senhor. Eu quero que Ele diga assim, meu servo, bom trabalho você está fazendo. Porque se a gente se orgulha pelo que nós estamos fazendo, pela obra que estamos fazendo, a gente perdeu o galardão, perdemos tudo aquilo. Então muitas vezes ficamos esperando esse reconhecimento. Por outro lado, também ficamos frustrados com a injustiça que vemos. Mas a injustiça tem que acontecer, sempre aconteceu. Precisamos confiar que todos serão julgados segundo as suas obras. Tem crente até que vê o sucesso do ímpio e aí diz, poxa, eu sou crente e não tenho uma casa daquela, eu sou crente e não tenho um carro daquele, não tenho um emprego daquele, não tenho dinheiro, achando que isso é o mais importante. Tem muita gente que tinha muitos carros, casas, fortuna, e foram embora, deixaram tudo aí. E o que vai valer é o que esteve na presença de Deus, é aquele que serviu a Deus, é aquele que colocou a sua vida na presença de Deus. O seu carro não irá acompanhá-lo, a sua casa bonita não irá acompanhá-lo, o seu dinheiro, sua conta bancária, o seu emprego não irá acompanhá-lo, porque lá no céu essas coisas não entram. O que entra no céu é as obras de justiça que praticamos aqui, é o nosso amor pela obra do nosso Deus. Então busquemos fazer obras de justiça, porque Deus que nós servimos, Ele é essencialmente justo. Romanos capítulo 12, versículo 19, alguém abre aí, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 9. Ele não, nossa recompensa, querido irmão, está preparada para nós no céu. Romanos capítulo 12, versículo 19, por favor. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Amém. Então é o Senhor. Então não se entristeça por ver o crescimento, o enriquecimento de bens materiais. Olha, a palavra de Deus diz que os passarinhos não têm ninho, eles não se preparam para comer no outro dia, e o Senhor provê.
Então eu tenho certeza que Deus Ele suprirá as nossas necessidades. Não passaremos necessidade. Em sétimo e último lugar, o nosso testemunho. Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus, queridos irmãos, é o nosso testemunho de vida. Como eu já falei, cristão é um Cristo pequeno. Eu preciso ser Cristo aonde eu chegar. Cristo precisa ser visto através de mim. Então, Jesus nos deu seu testemunho da sua palavra. Esse testemunho é nosso. Nós podemos testemunhar dele. Nós podemos mostrar ele ao mundo. A autoridade de Jesus consiste em falar o que vive, sem hipocrisia, como os fariseus que não viviam o que pregavam. Os fariseus batiam no peito, né? Mas só que não era uma verdade na vida deles. Então, queridos irmãos, nossa vida cristã não consiste naquilo que falamos, mas naquilo que vivemos, no testemunho que damos. E que testemunho nós temos dado? Será se Jesus ele tem sido visto? Será se o nosso testemunho é o testemunho de Jesus? Muitos falsos cristãos serão surpreendidos no dia do juízo final. Jesus vai dizer assim: para trás de mim, que eu não vos conheço. Muitos cristãos vão ser lançados no lago. Por quê? Porque não tem um testemunho vivo de Jesus. Precisamos praticar a palavra de Deus mais do que apenas ouvir. É melhor ser praticante, mais praticante do que ouvinte. Nós viemos aqui, né, nos dias de culto, para nos alimentar, mas nós nos alimentamos para chegar em casa e dizer: o culto foi uma bênção. Viu? Deus falou no meu coração, meu irmão. Olha que maravilha. Quando Deus nos alimenta aqui no domingo de manhã à noite, é para na segunda-feira, quando encontrar o colega de trabalho: mas o culto foi uma bênção. Deus falou no meu coração tremendamente. Olha, Ele tem um plano na sua vida, também foi para isso. É para isso que nós nos alimentamos, para testemunhar dele. Mas para isso Ele te chamou. Para isso você foi chamado. Então, queridos irmãos, precisamos praticar a palavra de Deus. Mas como diz Tiago, capítulo 1, por favor, alguém abre, Tiago 1, 22, né? É praticar, é levar Jesus a outros. Então, mais que falar Jesus, devemos viver segundo a tua vontade. Tiago, capítulo 1, versículo 22, pode ler, por favor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quem só ouve e não pratica, só engana a si próprio. Porque a Deus nós não conseguimos enganar, ao Senhor nós não conseguimos enganar, muitas vezes nem ao irmão nós conseguimos nos enganar, porque é isso que é um enganador. São crentes de camisa, que só tem na camisa ali: Jesus salva, mas não vive essa salvação. Então não podemos achar que Jesus está demorando em voltar, queridos irmãos, para nos dar mais tempo que Ele espera. Ele está demorando mais para nos dar mais tempo, para levarmos outros a Ele. 2 Pedro 3,9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Jesus ainda não voltou. Mas vai ter um momento que a longanimidade de Deus vai encerrar. Deus vai dizer: chega, volta agora, meu filho, vai lá buscar a tua igreja, vai buscar aqueles que te reconhecem como seu Salvador, e Jesus virá, e veremos Ele entre as nuvens, e seremos arrebatados, e estaremos com Ele para a glória de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Então, que sejamos praticantes dessa palavra, que nós possamos voltar ao primeiro amor, né? Eu gostaria de cantarmos esse louvor, conhece, né? Vamos cantar. Queria que a Ana Paula viesse ajudar, Ana Paula e Janaína cantando Quero Voltar ao Início de Tudo. Vamos ficar de pé para cantar, encerrar esse culto dessa manhã, louvando ao Senhor e agradecendo o nome dEle. Glória a Deus, aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã maravilhosa. Oremos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos, Deus, a cada dia, Deus, voltarmos ao primeiro amor, Pai. Nos dedicarmos como éramos dedicados quando iniciamos a nossa carreira ministerial, Pai. Quando aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus, cada família que é representada, Pai. Possa estar abençoando, Deus, cada filho teu que não pode estar aqui nessa manhã, Deus. Que o teu Espírito Santo, Deus, esteja convocando os seus filhos, Deus, a te servir cada dia melhor, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, nos dá um resto de dia na tua presença, Pai. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Poder sentar. Queridos, devido aos protocolos, a partir de amanhã, o toque de recolher foi reduzido. Será a partir das 18 horas. Então, a partir de amanhã, nós não teremos atividades à noite no santuário. Só pela manhã. Agora nós só teremos culto no próximo domingo pela manhã. Mas na quarta-feira à noite estarei preparando a mensagem e encaminhando para os irmãos no mesmo sistema do YouTube, para que os irmãos possam prestar culto a Deus, né? Eu só pediria que, se você puder, na hora do culto, que os irmãos já sabem que é de 6h30 e 7h30, esteja em oração, esteja em comunhão com Deus em sua casa. Se você tem mais de um em sua casa, faça o seu culto lá, adore a Deus em sua casa, e eu vou estar preparando a mensagem para mandar para os irmãos. Né? Então vamos estar orando, graças a Deus, a ocupação, os gripários estão vazios já. Acredito que isso é fruto da manifestação de Deus, porque a igreja tem se manifestado, a igreja tem orado, a igreja tem buscado em Deus a solução para o problema, e eu sei que Deus ele já está provendo, né? Isso é a manifestação de Deus, e em breve nós vamos ver a humanidade livre do coronavírus, amém? Deus abençoe, coração silencioso, nós estamos despedidos.